Bom dia a todos. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Salmo 127. Vamos fazer a leitura do salmo inteiro, dos 5 versículos deste salmo, para darmos continuação a esta revista. Temos falado sobre a questão da sexualidade, que temos falado sobre a questão familiar, mais uma vez. Então o texto da palavra do Senhor, Salmo 127, do 1 ao 5, diz o seguinte: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar mais uma vez, agora por este momento, neste texto da palavra do Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, mais uma vez perante a Tua palavra, nós estamos com a certeza, Deus, de que o Senhor fala aos corações de todos nós, molda, transforma, converte com o entendimento da verdade do Senhor. Por isso nós pedimos que nos abençoe, que nos dê sabedoria, iluminação para podermos entender a verdade do Senhor, para podermos sair, a Deus, enriquecidos com a Tua palavra, edificados através do poder do Teu Espírito Santo nesta manhã. É em nome de Jesus que nós oramos e desde já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, este salmo, ele vem trazer então para nós duas preocupações principais com relação ao contexto familiar. Ele começa para nós falando do versículos 1 e 2 sobre circunstâncias nas quais nós vivemos diariamente. Ele vem falar então sobre edificação de uma casa, guarda de uma cidade e trabalho, Então veja só que nos 2 primeiros versículos, o salmista começa falando aqui sobre coisas que nós fazemos diariamente. O esforço para conquistar e construir a sua própria residência, para ter o seu próprio lar, ou o trabalho, a luta para manter a sua própria segurança. O salmista começa falando então sobre esse ambiente familiar para nos lembrar que, apesar de qualquer esforço que as pessoas tenham para construir, ou o maior trabalho, melhores qualificações que a pessoa tenha para se proteger ou proteger o seu lar, ele vem dizer então que nada disso adianta se não for debaixo da dependência do Senhor. Por isso ele diz então no final do versículo de número 2, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. O salmista vem falar aqui então sobre esse descanso que tem no Senhor aqueles que trabalham, que lutam pela sua segurança, pela sua estrutura, mas que em nenhum momento deixam de depender do Senhor. E a partir desse versículo, então, no versículo 3 ao versículo 5, ele muda o ponto de vista. Ele não fala mais sobre a segurança ou estrutura da casa, mas ele começa a falar sobre aquilo que deve ser construído, também com excelência, também com cuidado, que é a própria criação e o cuidado para com os filhos. Ele muda o ponto de vista, não mais externo, como sustento, edificação, mas agora ele passa a questão interna da família para falar então dos filhos. E nós vamos falar hoje então sobre esta temática tão importante, porque se você observar algumas gerações antes, é notável isso, a diferença que nós temos do número de filhos.
Nós temos gerações antes das nossas, onde você encontrava famílias que tinham 12, 14 filhos, né? Pelo menos na minha família foi assim, né? Meu bisavô, ele teve 14 filhos, né? Já aí nas gerações seguintes foram 2, 3, no máximo 4 filhos. Antes, né, você observava que o número de filhos era muito maior, né? Por que isso mudou? Por que houve essa alteração no número de filhos? Qual é a opinião dos irmãos sobre isso? Por que vocês acham que a geração está pensando diferente ou agindo diferente no nosso tempo? O que vocês levam em consideração essa mudança drástica? 14, né, que era, depois passa para 3, 1, ou às vezes nenhum filho. O que vocês levam em consideração? Sim. Foi um problema para eles. Certo. Assusta as pessoas. Certo. O que mais, irmãos? Tá? Só um pouquinho? Dona aí. Isso. Certo. E por que a senhora acha que mudou o ponto de vista? Que no passado as famílias eram maiores e hoje em dia talvez não queiram nem ter filhos, né? Como o Juliano colocou em alguns exemplos. O que a senhora acha do ponto de vista que a senhora tem? Por que mudou? Aham. Certo. Dificuldade de... Aham. Sim, sim. Tem tudo as dificuldades, né, no seu dia a dia. Luísa, ia comentar? Certo. Aham. Enorme.
difícil isso acontecer. Certo. Mais alguém? Sim. Fazia parte, né? Sim. Certo. Mais alguém? Quer acrescentar alguma questão aí, algum ponto de vista? Nós vemos hoje. Não, seu Pedro. Aham. Aham. É, o que nós vemos, né? A gente já não vê mais isso, né? Eu acho que, eu não sei a constituição de todas as famílias aqui, mas eu acho que no máximo 5, né? Irmãos, né? Que alguns tiveram, acho que não chega mais como era antigamente, né? Ou até mais, né? Talvez seja um pouquinho mais. Mas é diferente, né? O que nós vemos hoje, unindo, né? Todas as questões, é que a maior parte das pessoas hoje não entendem o que é um filho dentro do lar, né? O que é o filho dentro do relacionamento. E aí, por isso, nós vemos a sociedade, né, que vocês trouxeram os pontos de vista da sociedade, aquilo que eles estão vendo mesmo, né? Que a criança é um problema, né? A criança ela é uma dificuldade para a mulher que vai trabalhar, né? Se vem uma criança, como é que vai fazer com a criança, né? Quem que vai criar essa criança? Né? Se vem uma criança, como é que fica a situação financeira? Né? Já vai atrapalhar a minha situação financeira, vai atrapalhar a minha rotina, né? Vai atrapalhar os meus planos. Então nós vemos que mudou o ponto de vista, né? E o objetivo maior, né? Da família, né? Como o Rafael colocou para nós, né? Primeiro, muitos têm pensado na estrutura da carreira, no financeiro, para depois, então, se der tempo, né, se conseguir, então, ter aí os filhos para a família. Isso se não for atrapalhar, né, depois que já está estabilizado, às vezes já não quer mais, né. E se nós pensarmos, então, nessas questões, vocês acham que seria errado alguém encaminhar para pensar em planejar a sua família? Em limitar a quantidade de filhos? Vocês acham que isso é errado? Vocês acham que isso é pecado? Vocês acham que métodos contraceptivos são um pecado? Não deveriam usar? Todo mundo deveria ter filhos conforme Deus manda? O que vocês pensam sobre isso? Planejar é errado perante a palavra ou não?
que o senhor acha que é importante, seu Nelson? Um planejamento familiar nesse ponto de vista. Nós temos que pensar, né, o quanto que isso é importante, né? Porque talvez um dos maiores problemas de muitas famílias hoje seja exatamente esse, a falta de planejamento, e é planejamento em diversas áreas. Quando você pega então o Salmo 127, quando ele estava falando sobre a estrutura, né, questão externa, ele fala sobre o sustento, sobre o cuidado de Deus, né, sobre a casa, que nada adianta então a família, né, se esforçar e trabalhar, se Deus não estiver ali cuidando, se Deus não trouxer a eles a bênção, nada vai valer toda a força. E ele passa então a olhar para a questão interna, né? Eu me lembro quando eu e a Vânia estávamos recém-casados ainda, e muitas pessoas às vezes vinham falando para nós, né? Eu me lembro até de um exemplo de uma pessoa que veio falando para nós assim: não tenham filhos. Falava de uma maneira muito clara. Por quê? E essa pessoa tinha uma outra doutrina, e ela falava assim: não ponha filhos nesse mundo, porque as coisas vão piorar, vai ficar muito difícil, vocês não vão ter facilidade em criar essa criança, porque o cenário bíblico tem uma promessa de que tudo vai ficar pior, não tragam filhos para esse mundo. E a gente ouve vários conselhos, né? Ouve várias opiniões, e a gente precisa entender o que realmente são os filhos, né? E nós vemos a palavra mostrar para nós aqui no texto do Salmo que os filhos são uma bênção de Deus, né? Você olha desde o início, né? Lá em Gênesis ainda, quando você olha, estudamos já os patriarcas e as matriarcas, quantos personagens que se alegraram, louvaram a Deus, agradeceram a Deus, porque Deus concedeu a eles os filhos, né? Porque são bênção de Deus. O texto vem trazer para nós, né, versículo de número 3, que são herança do Senhor. Por que ele está falando então aqui para nós sobre herança, né? Ele vem usar aqui a questão de que você está recebendo algo que não era seu, mas que você está recebendo ali como um presente. Por quê? Quando os filhos chegam no lar, nós temos que entender que isso não é porque nós estamos no controle de todas as coisas. Por mais que você possa dizer que a ciência tem aí desenvolvido os métodos contraceptivos, né, existem vários, mesmo assim, nós vemos que quem concede a vida, quem está no controle da geração dos filhos, é o Senhor, né? Quantos e quantos casos que, apesar de todos os cuidados dos casais, os filhos vieram, né? Os filhos surgiram, né? Deus é quem concede a vida, Deus é quem tem no controle, portanto, a vida desses filhos. Eles são presente do Senhor. Então, quando nós mudamos o ponto de vista do que são os filhos e quando eles chegam, nós começamos a desconstruir estas desculpas, nós podemos dizer assim, do que a sociedade diz com relação aos filhos, né? Eles são bênção de Deus para os lares. Foi Deus então quem concedeu, né, cada uma dessas crianças a essas famílias. Da mesma forma, né, ele vem usar outras expressões, vem dizer então fruto do ventre, seu galardão, né? É um presente, é algo que o Senhor concedeu, mesmo nós não merecendo isso, né? Então é algo que o Senhor está aí presenteando as famílias. Ele continua dizendo, né, versículo de número 4 e versículo 5, né, há uma ligação nos dois, ele traz aqui para nós um contexto de guerra, né? Porque ele olha aqui a questão do Antigo Testamento e a maneira como eles então trabalhavam, né, nos seus filhos, questão de proteção do lar, né? Porque ele diz, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. O salmista vem trazer aqui, né, filhos da mocidade, porque aqueles então que concebem os filhos, né, quando ainda jovem, eles vão ter mais tempo, maior privilégio de conviver, de estar com eles, de desfrutar desta herança.
desfrutar desta bênção que o Senhor dá. Ele não está aqui criticando ou dizendo que é pecado aqueles que têm filhos já não mais na mocidade, mas numa idade avançada. Mas está dizendo que quando esses filhos da mocidade vêm, eles então vão aproveitar ainda mais esta herança. Porque são como flechas, né? O texto está falando para nós, né, como eu disse, numa questão, num contexto de guerra, né? Porque ele está lembrando aqui que os filhos, quando atingem a maturidade, quando eles estão então já mais velhos, eles vão se tornar responsáveis por cuidar dos pais no futuro, né? O honrar aos pais, que nós vemos dentre os mandamentos, não é apenas no início, né, da vida, na juventude, não, é até o fim da vida, inclusive até o período em que os papéis se invertem, né? Quando no início os filhos são completamente dependentes dos pais, nós vemos que isso se inverte no final da vida, né? Os pais passam a se tornar mais dependentes e precisar de maior auxílio dos filhos, às vezes até para sobrevivência, né? Ele diz então que os filhos, eles vão ter essa força de um guerreiro para proteger, para ajudar, para dar até mesmo sustento à casa, né? Então veja que ele fala aqui no versículo de número 5, que é feliz o homem que enche deles a sua aljava. Ou seja, ele está dizendo aqui que aqueles que então pensam, né, e seguem na linha de raciocínio de apenas um filho, não há pecado nisso, né? Mas ele está mostrando aqui que quanto mais filhos, mais feliz vai ser então esta família por causa deste futuro, desta proteção, deste cuidado, deste privilégio de então conviver com toda esta família, né? Veja que até o final do versículo 5 fala sobre o envergonhar, né? Nesse contexto de guerra, né? Nesse contexto de proteção que os filhos então trariam aos pais, né? Nesse momento, né, do Oriente Antigo, onde ele fala aqui sobre essa guerra, né, que existia de uma maneira muito mais literal do que existe hoje, né? Mas você vê então ele dizer que ele não vai ser envergonhado, porque ele vai ter essa proteção dos filhos, né? Mas quando você pensa num guerreiro que usa uma flecha, né, você não acha que ele vai usar essa flecha de maneira desordenada ou desalinhada. Ele vai precisar saber usar muito bem aquele arco, e ele vai precisar direcionar muito bem essa flecha para que ela atinja um alvo específico. Se nós estamos aqui comparando então os filhos a essas flechas, o salmista vem trazer para nós da mesma forma que estas flechas, estes filhos concedidos pelo Senhor, eles precisam ser direcionados para que eles atinjam o alvo correto. Quando você vê hoje a questão de educação de filhos, a quem está hoje esta responsabilidade? Como é que a sociedade vê hoje a educação dos filhos? Quem é responsável por isso? Como é que vocês veem esse ponto de vista da sociedade? Exatamente isso, né? É muito claro quando nós vemos falar, né, de responsabilidade, né? Talvez até a questão que a Luísa trouxe para nós, né, da maternidade, como mudou, né, o ponto de vista, e é a necessidade, às vezes, né, de se trabalhar para auxiliar no lar, pelas dificuldades, né? A terceirização ficou uma coisa muito comum nos nossos dias, né? Nós vemos que a responsabilidade dos filhos caiu hoje sobre terceiros, né? Cai hoje sobre, até muitas vezes, uma babá que foi colocada dentro do lar para cuidar, uma creche agora é a responsável, né? Os avós, né? Tios, o governo, né? Exato, deixa o governo, já que está trazendo auxílios, né?
vamos aproveitar e deixar que ele sustente, né? É pecado algum desses caminhos? Você contratar uma babá, você colocar a criança na creche, você às vezes até se prover de algum auxílio, se for, né, o caso, pedir aos parentes para que auxiliem em algum momento, isso é pecado? Aham. Aham. Sim. Aham. Aham. Uhum. Aham. Sim. Certo. Certo. Aham. Uhum. Uhum. Certo. Aham. Uhum. Ah, é? Uhum. Sim. Aham. Sim. Uhum. Já tinha uma rotina antes. Sim. Então nós. Isso, eu ia colocar exatamente isso. Porque nós não vemos como pecado, né? Porque em alguns momentos, né, como a Luísa colocou, era necessidade, né? Precisava para ter o dia a dia ali, né? E talvez o trabalho que fosse fazer não dava para levar a criança, né, na situação. Mas o quanto que pode ser prejudicial? Vamos tentar olhar para esse ponto de vista, né? O quanto que é prejudicial a terceirização? Uhum. Isso. Aham. Sim. Às vezes, né? Aham. Sim. Certo. Aham. Aham. Isso. Aham. Sim. Sim. Aham. Aham. Entende. Outra versão. É, a grande dificuldade que nós vemos é porque pode prejudicar todas as áreas da criança. Todas as áreas do filho podem ser influenciados por aqueles a quem nós terceirizamos. Não é à toa que nós, né, todos pensamos aí, né, e vemos a preocupação dos pais com relação a onde vai deixar a criança, né? Pensar numa escola, pensar numa creche, onde vai deixar? Você não vai deixar em qualquer lugar, porque primeiro você quer que eles sejam bem cuidados, porque você ouve N histórias de lugares que não cuidam bem
né, de lugares que fizeram coisas com as crianças que nossas pessoas ficam, né, horrorizadas. Então, o cuidado primeiro é saúde da criança e educação da criança. Porque, querendo ou não, ela está sendo instruída com aqueles que estão ali com autoridade sobre elas, né? E quanto mais tempo, como a Luísa falou, mais tempo longe dos pais, mais tempo eles vão receber influência de terceiros. Qual é o grande problema disso? Cristãos possuem os seus princípios, né? Vou usar o exemplo da Luísa mesmo, que ela falou de um lugar, né, que ela estava e que não tinha princípios cristãos, conforme a palavra, e o risco que isso tem de que essas crianças se afastem do caminho do Senhor é muito grande. Então nós precisamos lembrar que esta herança foi dada para os pais. A responsabilidade de educar essas crianças não é da creche, não é da escola, não é da babá, não é da igreja, muitas vezes terceirizamos a educação religiosa até para a igreja, mas é dos pais. Quando nós esquecemos isso, aí nós vamos colocando outras prioridades, né, por causa dessa confusão da bênção que as crianças são, né, os filhos, nós trazemos outras prioridades, aí você ouve as pessoas dizendo, não, as crianças me atrapalham, as crianças são, né, um fardo, porque não me deixaram avançar na minha carreira, não me deixaram, então, adquirir financeiramente, né, outras coisas, materialmente, né, porque eles esqueceram que o princípio de tudo, né, o Senhor concedeu o privilégio dessa família então ser formada, e o básico da família que o Senhor abençoa é para que ela possa desenvolver, para que eles possam ser luz neste mundo, para que eles possam então ser parte do reino de Deus, e não meio para atrapalhar o crescimento financeiro da casa, ou qualquer rotina, ou qualquer tipo de, né, planejamento de viagens que as famílias existiam. É lembrar então o foco principal pelo qual nós estamos neste mundo. São herança do Senhor. Então nós temos que lembrar que as crianças, elas precisam então, como eu disse, como flechas direcionadas para um alvo, serem ensinadas. Você já viu alguma criança que não tem disciplina? O que elas são capazes de fazer com os pais hoje em dia? Vai falar disso há décadas atrás. De uma criança que gritava com os pais, de uma criança que batia na cara dos pais. O que acontecia no passado, nas gerações anteriores, se esse tipo de atitude chegasse? Nem chegava, né? Raríssimo, né? Disciplina, não é? Hoje em dia, o que é que você observa? Inverteu seus valores. Esqueceram-se de que eles são bênção no lar e de que a responsabilidade é dos pais. Olha a diferença que nós tínhamos, né? E em questão de postura, cultura, mas a gente ouve, né? Talvez alguns irmãos tenham vivido isso, o olhar dos pais, né? O olhar dos pais era suficiente para a criança fechar a boca naquele lugar ou parar de fazer bagunça, porque senão em casa já ia ver, né? E já ia ter uma conversa muito séria, ao pé do ouvido ali, né? Como diz. A diferença hoje, né? Nós vemos essa questão de responsabilidade na terceirização, talvez esteja até atrapalhando, né? Você observa em como as crianças crescem, as nossas crianças, elas estão crescendo mais livres de responsabilidade. Como assim? Como disse a Luísa, ficava talvez até ascendente, né? O risco.
é que você acha que mudou? Aham. Certo. Sim. Eu acho que a gente tem dois ambientes aí, né? Que dá pra gente trabalhar de formas diferentes, né? Se você pegar o ambiente familiar é uma coisa, o ambiente escolar é outra, né? E eu concordo, se você for pensar, que um professor não põe a mão no meu filho, né? Às vezes os professores têm outra régua, vamos dizer assim, para medir o quanto ele é paciente, o quanto a criança precisa levar uma bronca. Então talvez não seja o meu ponto de vista, o meu princípio. Então até isso eu concordo, né? Colocar meu filho na escola lá, eu também não quero que um professor bata nele, né? Não quero mesmo. Não que ele não vá colocar ele ali, né? Não fazer bagunça, né? Mas bater não, né? Agora, se você pensar num contexto familiar, o que é que mudou dos pais lá de trás com os pais de agora? É a postura dos pais. Criança continua sendo criança. Continuam precisando ser educados, precisando ser direcionados, né? Só que a responsabilidade continua sendo dos pais. Veja que, vou usar o exemplo que o Juliano colocou para nós, o pai chegava e falava, não, pode repreender, né? A autoridade era de quem? Era do pai, né? O pai sabia que se o filho fizesse alguma coisa na escola e ele então contasse depois para o pai, né? O professor contasse para o pai, era na casa que ele ia então levar a bronca depois, né? Por mais que o professor tivesse tentado manter a ordem na classe, era na casa que as coisas iam acontecer, né? Pelo menos na minha casa era assim. E por isso eram três, apesar de serem três homens em casa, eram os três que não abriam a boca, né? Porque quando abria, voava chinelo em casa. E a gente tinha respeito, né? A gente se portava diferente, porque disciplina, né? E a gente precisa entender que essa disciplina, ela não traz a bênção só para o filho, mas traz bênção também para os pais. O texto de Provérbios 29:17 diz: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Então vejam só, os filhos dão o prazer aos pais, é delícia à alma, é proveitoso você ter filhos e conviver com eles, porém eles precisam ser disciplinados. A criança nasce e ela não sabe o que ela tem que fazer, ela ainda não sabe o que é o melhor a ser feito, então ela só vai fazendo. Ela já nasce pecadora, então se você deixar pela influência do próprio coração dela, ela vai fazer o que é errado, ela vai pecar, ela vai aprender o que é mal, e se você não mostrar o caminho para ela, ela vai só absorvendo, né? Eu brinco lá em casa, né? Eu falo que o Vinícius, ele é uma esponja, né? Ele é uma esponja que ele está absorvendo tudo que ele vê, tudo que ele ouve, tudo onde ele está absorvendo tudo, por mais que ele ainda não tenha maturidade para falar ou para mostrar, ele está absorvendo. E as crianças são assim, elas absorvem tudo aquilo que o meio e as pessoas que estão ao seu redor vão trazendo para elas. Se os pais não chegam e redirecionam elas, elas vão fazer aquilo que é agradável ao coração delas, né? São pecadores como qualquer um de nós, né? Oi, pode comentar.
Sim. Uhum. Aham. Sim. Já mudou. Sim. Quando a gente pensa principalmente no contexto de igreja, né, de cristãos que conhecem os princípios, nós temos que entender que para fazer esse tipo de disciplina, né, precisa primeiro entender a bênção que são os filhos, entender a necessidade da disciplina, entender que disciplina é um ato de amor, né, como a Luísa trouxe para nós, né, a palavra fala, inclusive, que Deus nos disciplina porque nos ama, né, e assim nós devemos fazer com os filhos. Mas para isso, os pais precisam estar preparados. E como é que os pais ficam preparados? Conhecimento, temor. Uhum. Exatamente. Uhum. 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 Sim. Isso. Uhum. Certo. Uhum. É verdade. Uhum. Uhum. Mudou-se o ponto de vista, né? Abandonaram o princípio. Aham. Aham. É outra maneira, né? Sim. Exatamente, né? Isso. O principal, sim, isso, exatamente, né? Abandonaram, né, essa prática, né? Jatir? Tá? Aham.
ela te dá a base para isso. Sim. Exato. Aham. Certo. Prova de que conheceu. Sobre... Aham. Sim. Aham. Sim. Até porque continuam sendo pecadores, né? Como todos nós. Aham. Isso. Isso. Sim. E se chamarem o conselho tutelar, você explica o que você está fazendo e como você está fazendo, né? Você está criando seu filho, né? Se a sociedade chegar ao ponto de dizer que a gente não pode corrigir o nosso filho, nós vamos parar de corrigir, né? A gente tem que se manter, exatamente isso. Isso. Aham. Isso. Talvez, né? Até é que nós estamos continuando aí naquilo que o Juliano trouxe de exemplo, né? Talvez nós deixamos a sociedade falar mais forte, né? E aí os pais relaxaram, porque não precisam ter a responsabilidade. Só que, né, usando aí a sabedoria, né, como o Jatir falou da dona Aida, né, de todo o exemplo de vida e da família, quando a família abandona os princípios da palavra, pronto, aí os problemas chegam, né? E é exatamente como ela disse, a criança que vai chegar na igreja e não tem esta base na casa, ela não vai entender o privilégio que é sentar na igreja, vir à igreja, cultuar ao Senhor, porque em casa ela não vê isso, ela não tem esse exemplo, né? Então, quando nós entendemos que a educação é dos pais e também a educação religiosa é dos pais, nós resgatamos um princípio que nunca deveria ter sido abandonado, que nós, como geração, talvez deixamos a sociedade falar mais forte e por isso as crianças de hoje em dia e adolescentes são diferentes, né? O texto de Provérbios diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, quando ela for mais velha, não se desviará dele. O texto de Provérbios não é uma promessa para nós, né? Porque você pode falar assim, mas eu ensinei, né? Ou alguns ensinaram e desviou e não está obedecendo. Não é promessa aquilo, mas ele está dizendo, enquanto você ensinar, você vai ter a chance dessa criança saber e dela poder caminhar naquilo que é agradável ao Senhor, né? Uma coisa os pais vão ter em mente de uma maneira muito clara: a responsabilidade foi cumprida, fizeram a sua parte. O problema é da geração que não faz a sua parte, que não cumpre com o seu papel de educação no lar e começa a terceirizar. Terceiriza para a creche, terceiriza para o pastor, terceiriza para a babá, e aí a criança vai pedir ajuda para quem? Para o pai, e às vezes o pai e a mãe não conhecem os filhos. Por quê?
não têm a bênção de desfrutar a vida com eles mais e não são eles os responsáveis por educar. E ele vai tentar repreender, não consegue. Às vezes o professor tem mais autoridade que os pais, porque eles passam mais tempo, porque eles dão mais atenção, porque eles são mais preocupados em educar as crianças do que os próprios pais dentro de casa, né? Perdeu-se os valores. A sociedade, ela pode caminhar daqui para pior, mas a igreja, os pais cristãos, precisam ter um outro ponto de vista, conforme aquilo que a palavra nos ensina, né? Então nós temos aí que pensar que os pais precisam estar preparados para isso, né? Para isso, os pais precisam conhecer, os pais precisam lutar para ter uma vida piedosa, os pais precisam entender o que é a disciplina do Senhor na vida deles, para que eles possam ensinar os seus filhos aí naquilo que for preciso, né? Então, pais sendo exemplos, os filhos vão ver e vão imitar, eles vão observar e vão começar a fazer exatamente igual. Aí nós vemos aí crianças, né? Você fala assim, mas onde é que essa criança aprendeu tal coisa? A maior parte das coisas ela absorveu da onde? Do lar. Por quê? Ah, não, mas foi a professora que ensinou. Onde é que ele passa mais tempo? Com quem ele convive mais, né? Tem que pensar nisso, e muitas vezes está muito mais na casa do que na escola. Às vezes não, né? Hoje em dia, como nós falamos, até terceirizou, né? Às vezes está mais na escola do que na casa, aí é pior ainda o cenário, né? Então nós vemos aí essa questão da responsabilidade que tem sido terceirizada. Não podemos esquecer, filhos são bênção do Senhor, é o Senhor quem os concede. Irmãos, quando nós falamos disso, nós estamos falando, claro que no contexto de acordo com o que a palavra nos diz, né? Que o Senhor aí permite que os filhos venham dentro dos casamentos, dos relacionamentos. Nós estamos falando de algo à parte disso hoje, tá? Estamos falando aí desses filhos, porque senão alguns podem pensar que estamos incentivando a todos e a qualquer momento a fazerem os filhos sem preocupação nenhuma, né? Não, estamos falando aqui de filhos fruto de relacionamento, né? Que o Senhor aí os abençoou, né? Pelas pessoas que temem ao Senhor, né? Eles concedidos são pelo Senhor. O texto de Deuteronômio, né, reforçando a questão do ensino, fala para nós, né, a parte, tu inculcarás a seus filhos, né? A parte de Deuteronômio fala para nós algo extremamente interessante, né? De você, como se você pudesse abrir a mente e inserir os ensinos, né? É assim que os pais devem então se preocupar em ensinar os filhos com base naquilo que a palavra nos mostra. Se nós formos falar de planejamento, né? Só para a gente finalizar, quantos filhos você acha que o Senhor abençoa? Qual é o número de filhos ideal para uma casa? Hã? Todos que vierem? O que os irmãos acham disso? Todos que vierem? Sim? Nós temos que pensar que pela palavra não temos nenhuma orientação de limite, né? Não existe limite no número de filhos, mas deve ser ponderado o quê? Responsabilidade, né? Nós vemos aí, né, que muitas famílias, né, às vezes têm nos nossos dias muitos filhos e esquecendo da responsabilidade que eles têm, vou pegar o gancho do seu Ângelo, terceirizam isso para o governo. Quem que sustenta os filhos? Quem que cria os filhos? Às vezes não são mais os pais. Às vezes é o governo com a escola, com a creche, com a igreja, e os pais se afastam. Então eu vejo que os pais precisam estar preparados para educar, para ensinar, para sustentar esses filhos e entender que a responsabilidade é deles. Se eles entenderam que eles vão continuar tendo filhos e vão chegar a ter 15, eles têm que entender que a responsabilidade dos 15 é deles e não dos outros, né? E eles precisam entender que criar esses filhos, né, pensando aí no contexto cristão, debaixo da vontade do Senhor, é responsabilidade total deles. Então, se você for pensar hoje, métodos contraceptivos são pecado? Não, não são pecado. Muitas vezes, né, são um meio de você que não tem condições de você poder então não aumentar, né, tanto o número de filhos para não chegar a um ponto de irresponsabilidade. Temos que tomar cuidado com os extremos, né?
Porque muitas pessoas aí caem pro viés de que, então eu não vou ter nenhum filho, nunca vou ter filhos. E esquecem que se tem condições, né, se tem possibilidade de gerar filhos, eles são bênção do Senhor. Então a família se constitui assim, ela tem a sua continuidade na posteridade, assim, através das gerações, né? Porque você tem filhos, pensando também que eles vão ser bênção na sociedade, vão continuar sendo parte do reino de Deus, expansão do reino de Deus. Então isso também tem este papel, né, diante da própria família, que é a base de toda a sociedade. Então, tomar cuidado com os dois extremos, né? Não ter nada ou ter quantos vier. Tem que tomar cuidado um pouquinho com essa questão aí, só por causa da responsabilidade que nunca vai deixar de estar sobre os pais, né? Então, irmãos, nós chegamos aí, né, ao fim do nosso tempo, né? Só para nós lembrarmos então o que o Salmo falou para nós, né? O salmista aqui, ele falou sobre sustento, né? Já dou a palavra, dona Neide, só um pouquinho. Ele fala o início aqui sobre o sustento de Deus. O Senhor cuida, mas não é só porque o Senhor cuida que agora eu vou abrir mão da minha responsabilidade, né, de cuidar, de sustentar, de direcionar, de educar os filhos, né? São herança, são bênção de Deus, mas nós temos que aprender a direcioná-los, a mostrar a eles o caminho, para que eles possam glorificar a Deus. Os filhos não são nossos, são presentes do Senhor. Certa vez, num velório, eu vi um pai já idoso falando sobre o seu filho que havia falecido, que ele era uma joia que o Senhor havia concedido a ele. Ele ouviu certa vez uma história assim, que falava de uma joia preciosa que um amigo havia dado para o outro e que em certo momento ele pediu ela de volta. E este pai, no velório do seu filho, que era um grande amigo nosso lá em Itararé, ele chegou a contar essa história e isso marcou muito para mim. Porque ele disse que no momento em que o filho dele partiu, ele se lembrava que aquele filho não era dele, mas que era uma joia que o Senhor tinha emprestado para abençoar a sua vida e a sua família, e que o Senhor estava tomando de volta naquele instante. É a fé que Jó teve quando ele perde todos os seus filhos, e ele então diz que o Senhor estava cuidando, que o Senhor nunca havia deixado de então abençoar a sua casa. Nós temos que lembrar, se nós temos filhos, se eles foram concedidos ou ainda serão, são concedidos por Deus e são do Senhor. Então temos que cuidar deles para que eles sejam glória de Deus, para que eles glorifiquem ao Senhor em tudo aquilo que eles vão fazer. E aí puxamos a responsabilidade dos pais, né? Então que Deus nos abençoe para que isso esteja sempre consciente nas nossas vidas. Dona Neide, quer comentar alguma questão para encerrar? Sim. Sim. Aham. Isso. Aham. Sim. Eu acho que de uma forma simples, a gente corrige esse ponto quando a gente pega a fala de Paulo, né? Quando nós evitamos o jugo desigual, que os pensamentos são coerentes, aí a gente tem um pouco mais de facilidade, né? Porque se você for pensar em dois que são crentes, né, são pessoas que vão conseguir dialogar, vão conseguir conversar, né, perdoar, enfrentar as dificuldades, conversar juntos, planejar e aí caminhar numa linha só, né, para que o Senhor seja glorificado na vida dessas crianças. Irmãos, que Deus os abençoe. Se alguém tiver alguma questão, dúvidas, tá, sobre a questão de filhos, criação de filhos ou alguma coisa que nós falamos aqui, vocês podem nos procurar depois que nós auxiliamos para responder conforme que a palavra nos ensina. Vamos nos colocar em pé para nós orarmos e encerrar a nossa aula desta manhã. Vamos colocar em pé, irmãos, para a gente orar? Feche os seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, que nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos concedeu, a Deus, a bênção de virmos à Tua casa esta manhã, de podermos ouvir a Tua palavra e entender a verdade do Senhor sobre as nossas casas, sobre o sustento dos nossos lares, sobre o privilégio dos lares possuírem filhos, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem
nos sustentado, direcionado. E eu peço ao Senhor que dê sabedoria a todos nós, para aqueles que o Senhor concedeu o privilégio de terem filhos, que o Senhor abençoe para que com sabedoria eles possam criá-los, ó Deus, debaixo da Tua autoridade, que eles possam ensiná-los, ó Deus, os Teus caminhos, e que essas crianças, que é o nosso desejo, elas possam crescer diante do Senhor, elas venham a se converter ao Senhor, elas se tornem parte do Teu reino e sejam luz neste mundo, nesta sociedade que tem vivido cada vez com menos princípios da Tua palavra, Senhor. Pedimos ao Senhor que abençoe a Tua igreja, fortaleça, a Deus, todo o Teu povo, para que continue, ó Deus, vivendo conforme a Tua palavra. E que isso, ó Deus, inicie, não na Tua casa, não nos momentos em comunidade, mas que isso inicie nos lares, ó Deus. Que o Senhor abençoe a Tua igreja para que sejam resgatados estes princípios e que os lares cristãos, eles possam voltar a viver conforme a Tua vontade, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos, com a certeza, Deus, de que o Senhor está disciplinando, ensinando, direcionando a cada um de nós. Momentos estes que nós vemos a Tua graça e o Teu poder se manifestarem nas nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor neste instante. Amém, Senhor.